Vamos continuar então o nosso treinamento de visão básica de redes. E agora nós vamos entrar numa visão básica sobre TCP/IP. O objetivo não é fornecer nenhum treinamento avançado em TCP/IP, mas que vocês entendam as principais funcionalidades do TCP/IP e como configurar numa estação. Meu nome é Fábio, trabalho na Microsoft no TechNet Brasil como especialista em produtos, na parte de infraestrutura e Windows Server 2008. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona esse nosso módulo de TCP/IP. Lembrando que nós temos uma série de outros módulos que vocês já estão acompanhando e os próximos módulos vão ensinar como configurar a parte de wireless e assim por diante. Tá bom? Então, basicamente é importante entender o que é o TCP/IP. O TCP/IP é um conjunto de pequenos protocolos que juntos formam a suíte TCP/IP. Nós temos protocolos específicos para acesso a páginas de hipertexto, que é o HTTP. Nós temos protocolos específicos para transmissão de arquivos de forma segura, que é o FTP, e assim por diante. Basicamente, na arquitetura do TCP/IP, ele é dividido em 4 camadas. Nós temos uma camada de aplicação, uma de transporte, uma de internet e uma camada de interface de rede. Cada um desses pequenos protocolos TCP/IP atua em uma camada específica. Por exemplo, na camada de aplicação nós temos como exemplo o protocolo HTTP e o FTP. Na camada de transporte, ela vai controlar como é que vai ser essa comunicação entre as estações. Então nós temos basicamente o protocolo do tipo TCP e o UDP. Tá? Lembrando que as diferenças básicas é que no TCP você tem uma garantia de comunicação. A máquina, quando elas estabelecem a comunicação, eu tenho uma garantia do envio da mensagem e a confirmação de recebimento. Já no UDP, eu não tenho esse diagrama, então eu tenho apenas o envio do pacote sem a confirmação. Por exemplo, eu posso ter o exemplo de streaming de rádio pela internet, ou também streaming de vídeo. Tá? Quando você faz uma transmissão de áudio e vídeo, você não precisa obter a confirmação de recebimento do pacote. Isso faz com que o UDP torne-se muito mais rápido e ideal para uma série de situações interessantes que nós acabamos utilizando ele. Já a camada de internet, nós temos alguns outros protocolos específicos, como o protocolo do tipo IP, o ICMP, o IGMP e o ARP. Desses 4 aqui, é claro que existem muito mais. De todo desse diagrama que vocês estão vendo aqui, existem outros protocolos. Eu estou apenas listando os principais. O ICMP é o mais conhecido de todos e ele é o famoso ping. Na verdade, o ping é uma das ferramentas que nós vamos utilizar para diagnósticos. Ele serve basicamente para detectar se a outra máquina está respondendo ou não via TCP/IP. E a camada de interface de rede vai definir como vai ser a comunicação entre elas. E aqui eu estou listando apenas 2 métodos, que é utilizando adaptadores do tipo ATM e também adaptadores do tipo Ethernet, que é o padrão mais comum utilizado. Basicamente, todos esses protocolos do TCP/IP, eles utilizam o conceito de porta. A ideia de porta é identificar dentro de uma máquina, se ela estiver utilizando o TCP/IP e estiver hospedando serviços de FTP, HTTP e assim por diante, como é que uma estação consegue identificar quais são os serviços que estão funcionando na outra máquina? Então, basicamente, como funciona? Funciona simples. Se no caso aqui de um servidor ele tiver o serviço de FTP Server, então ele vai fazer escuta na porta 21.20.21. Então o que significa? Se houver uma requisição da máquina para a porta 20.21, ele sabe que é uma requisição do tipo FTP. Em contrapartida, se eu tiver um outro servidor e ele receber uma requisição na porta 80, ele sabe que é uma requisição de HTTP. Então, através desse conceito de portas, eu consigo identificar qual que é o tipo de aplicação que está sendo solicitada. É por isso que eu posso ter num único servidor vários serviços de FTP e de HTTP, por exemplo, sendo executados no mesmo computador. Se eu tiver o exemplo de uma única máquina, se eu receber 2 requisições, mesmo que seja para o mesmo endereço IP, o servidor vai distinguir através da requisição da porta. Então, se vier uma requisição para o mesmo IP na porta 20.21, ele sabe que é uma requisição do tipo FTP. Em contrapartida, se para esse mesmo IP vier uma requisição na porta 80, ele sabe que é uma requisição de HTTP. Então, é dessa forma básica que as máquinas conseguem identificar os tipos de serviços e aplicações. Nós temos também uma série de utilitários que são embutidos juntos com o TCP/IP. Nós temos alguns utilitários específicos de diagnóstico, como por exemplo o ipconfig. O ipconfig nós utilizamos para detectar qual que é a configuração IP da máquina. Outra ferramenta muito utilizada acaba sendo o ping. O ping tem o propósito de servir de teste de comunicação entre 2 computadores, onde ele envia o sinal e espera uma resposta.
E também nós temos alguns outros como o Tracert e assim por diante. Para teste de conectividade, nós temos algumas ferramentas também. Temos o FTP e o mais conhecido de todos, que é o Telnet. O Telnet é muito utilizado e ele serve principalmente para você testar a comunicação em uma determinada porta TCP/IP de uma máquina para outra. E também temos os outros serviços que trabalham mais do lado do servidor. Por exemplo, o serviço de impressão baseado em TCP/IP e o serviço do Internet Information Services, que é o servidor de web da Microsoft. Basicamente, como funciona o endereçamento IP? O endereçamento IP é um endereço de 32 bits. Esses 32 bits são compostos por 4 octetos, ou 4 campos de números. Cada campo é formado por um conjunto de 8 bits. A somatória completa 32 bits. O endereçamento IP de 32 bits, que é o mais comum utilizado, ele é dividido então em 4 campos, onde esse valor, esses 8 bits, variam de 0 ou 1, cada um deles. Isso significa que é através dessa forma que as máquinas utilizam sua identificação na rede. É através do endereço IP que as máquinas conseguem comunicar entre si, não somente numa rede local, mas numa rede remota. Nós temos uma parte do endereço IP que nós chamamos de Network ID e outra parte que nós chamamos de Host ID. O Network ID, que faz parte do endereço IP, serve para identificar qual que é o identificador da rede, que é comum para todas as máquinas da mesma rede. O Host ID é utilizado para identificar qual que é a máquina, qual que é o identificador único dessa máquina. Ambos completam o endereço IP da estação. Os endereços IPs também são divididos de acordo com a classe. A classe é definida pelo valor do primeiro octeto, ou do primeiro campo de números. Nós temos os campos da classe do tipo A, B e C. Cada classe possui um número correspondente de host IDs possíveis. Por exemplo, a classe A, nós temos, se pegarmos o endereço IP 10.1.1.1, por exemplo, o endereço 10 pertence à classe A. Desta forma, o Network ID dessa rede é o número 10. E o Host ID são os outros 24 bits restantes. 24 bits fornecem um número extremamente gigantesco de opções de endereços. A classe B, por exemplo, ela é formada, vamos pegar como exemplo algo bem interessante para a classe B, o endereço 150.1.1.1. 150 pertence à classe B. Desta forma, eu consigo ter dois octetos ou 16 bits para identificar o Network ID e outros 16 bits para identificar o Host ID. Já a classe C, que é a mais comum utilizada por grande parte das empresas e também das pequenas redes, refere-se, por exemplo, ao endereço 192. Muitas empresas acabam utilizando o endereçamento 192 como rede principal. Um exemplo, 192.168.1.1 pertence à classe C. Dessa forma, eu tenho 3 octetos para identificar, ou 24 bits para identificar o Network ID e 8 bits para identificar o Host ID. A subnet ela serve para poder identificar de uma forma muito mais fácil qual que é o Network ID. Através da subnet eu consigo identificar, por exemplo, quando uma máquina for efetuar uma comunicação com outra, ela sabe se essa máquina está na mesma rede ou está numa rede remota. Caso ela identifique que o Network ID da máquina que ela deseja se comunicar não é igual ao dela, a máquina automaticamente manda a solicitação para o gateway, ou mais conhecido como Default Gateway ou roteador. O roteador recebe a requisição e repassa para as outras máquinas. Quando nós configuramos o endereço IP, nós somos obrigados a também definir a subnet mask ou a submáscara de rede. Por exemplo, no endereço IP 192.168.2.200, utilizando a subnet mask 255.255.00, o que isso representa? 255 é o valor máximo que um octeto pode atingir utilizando todos os bits como 1. Como são 8 bits,
valor, e você deve excluir tudo que for tudo 1 e tudo 0, então nós temos somente 255 como valor máximo, que acaba significa que, se o primeiro octeto está usando 255, significa que não há mais variação nenhuma para 0 ou 1. Tudo já está completo, o bit já está em valor 1. Então, o 192 é estático. O segundo octeto também é 255, então significa que o 9268 são campos estáticos. Então, são o Network ID. Já o terceiro e o quarto octeto, que é 0 e 0, eles podem sofrer variações de 0 para 1, o que me dá um valor de 2 elevado a 16 menos 2. Dessa forma, eu tenho os dois últimos octetos reservados para host ID. Usando um outro exemplo aqui também, se eu utilizar o endereço IP 10.50.100.200 com o valor de subnet mask 255, o seu network ID será apenas 10 e o host ID será 0.0.0. Então eu terei 24 bits para designar o host ID. Se eu usar a subnet mask 255.255, eu aumento a quantidade de network IDs e diminuo a quantidade de host IDs. Se eu incluir mais o terceiro octeto como subnet mask 255, isso significa que meu network ID ficou 10.50.100 e eu tenho somente o último octeto para ter a variação de host IDs. Então, basicamente, o funcionamento é: nesse exemplo, nós temos duas máquinas usando o endereço IP 9268.1.100 e a outra usando o 9268.2.100. Se as duas utilizarem o subnet mask 255.255, significa que o network ID é comum entre elas, o 92.68. Isso significa que, se a máquina 192.68.1.100, que é a máquina A, tentar se comunicar com a máquina B, que é o 92.68.2.100, ela não vai mandar nenhum sinal para o roteador solicitando o outro endereço IP. Ela sabe que o endereço IP está local. Entretanto, se eu utilizar o subnet mask 255.255.255.0 e tentar acessar a máquina da A, tentar acessar a máquina D, ele vai verificar que o network ID das duas máquinas são diferentes. Uma utiliza o network ID 92681 e a outra utiliza o network ID o 92682. Isso significa que ele sabe que o network ID é diferente da máquina e ele manda a solicitação direto para o roteador ou para o default gateway. É dessa forma que nós conseguimos segregar numa mesma rede física várias redes lógicas. Para que você possa comunicar máquinas com network IDs diferentes, é necessário um roteador. Aqui estão algumas recomendações importantes que você pode utilizar. A mais importante de todas refere-se ao primeiro item. Você não deve utilizar um número, o primeiro octeto, o primeiro campo de números. Você não deve utilizar o 127. O 127 é utilizado para loopback. Ele é mais conhecido como endereço IP 127.0.0.1. Se você realizar o ping, que é um comando de teste de comunicação, com o endereço 127.0.0.1, ele vai responder. Por quê? É utilizado para testes locais, para verificar se o protocolo TCP/IP está funcionando de forma correta. Então aqui estão uma série de recomendações interessantes que você deve adotar no planejamento da sua pequena rede. Quando você estiver configurando as estações, você vai utilizar nas propriedades de TCP/IP de duas formas: ou utilizar o endereçamento IP automático, dinâmico, ou endereço IP estático. Nessa hora você é obrigado a definir qual é o endereço IP e a subnet mask. Caso você utilize o endereço IP dinâmico, lembre-se que quem fornece o endereço IP dinâmico é um serviço do Windows ou de algum aparelho externo chamado de DHCP Server. O DHCP Server é responsável por enviar o endereço IP para a máquina quando ela solicita. Isso significa que, nessa configuração que vocês estão vendo aqui, se eu habilitar esse parâmetro na minha máquina, a máquina automaticamente solicita na rede um endereço IP fornecido por um DHCP Server. Caso você não tenha um DHCP Server, você é obrigado a informar manualmente qual que é o endereço IP da estação. E a configuração através do ipconfig pode ser feita através da linha de comando. Você vai abrir a linha de comando e digitar o comando ipconfig. Ao digitar esse comando, você vai visualizar, da mesma forma que você visualizou pela interface gráfica, você também consegue visualizar qual que é o endereço IP, a
Subnet Mask e o Default Gateway. Vocês acabaram de ver uma rápida introdução ao TCP/IP e lembrando que vocês nesse nosso treinamento vocês vão ver outras partes de configuração, outros itens importantes numa configuração de TCP de redes para pequenas e médias empresas. Tá bom? Lembre-se que esse treinamento faz parte também da grade de conhecimentos do TechNet. Vocês participaram agora de um desses ciclos. O TechNet ele é voltado basicamente para a capacitação técnica, a evolução profissional. Nós temos desde webcasts, videocasts, como também temos treinamentos presenciais, que são as palestras, os famosos TechNet Briefings, e também temos os nossos fóruns e as academias de treinamento. Muito obrigado e espero vocês no próximo evento.